o espelho de Branca. As montanhas de Lauenstein ficavam quase sempre cobertas por névoas espessas, mesmo durante o verão. Aquele lugar tinha um silêncio antigo, pesado, que parecia engolir qualquer som vindo de fora. No alto de uma encosta esquecida, erguia-se o que restava do antigo internato St. Edeltrod. Fechado havia mais de 60 anos. O edifício, com suas paredes rachadas e janelas vazias, fora há muito tomado pelo musgo, pela umidade e pelas sombras. Diziam os moradores da vila próxima que, à noite, era possível ver luzes se acendendo sozinhas nas janelas, mesmo que ninguém vivesse ali. Outros juravam ouvir o som distante de sinos e passos apressados nos corredores, como se as alunas de outro tempo ainda vagassem entre os escombros, presas ao que o inverno jamais conseguiu sepultar. Foi para aquele lugar que uma equipe de restauração chegou numa manhã fria de outubro. A missão era simples: catalogar e recuperar o que restava da estrutura antes que o governo decidisse transformar o internato em um hotel histórico. Entre eles estava Helena Brandt, especialista em arte sacra e objetos antigos. Tinha 37 anos. Era reservada, metódica e fascinada por tudo o que o tempo se recusava a apagar. Nos primeiros dias, a equipe encontrou apenas fragmentos de móveis, crucifixos partidos e cadernos com caligrafias desbotadas. Mas, ao desmontar uma parede do salão principal, algo inesperado surgiu. Atrás das tábuas carcomidas, havia um espelho intacto, grande, oval, com uma moldura de madeira escura e detalhes entalhados em forma de espinhos e maçãs. Nenhuma rachadura, nenhum sinal do tempo. Apenas o reflexo frio e perfeito. Helena foi a primeira a se aproximar. Ao tocar o vidro, sentiu um arrepio atravessar-lhe a espinha, como se o espelho respirasse. O ar ficou mais denso, e por um instante ela achou ter visto uma sombra se mover dentro do reflexo, algo que não estava ali na sala. Nos dias seguintes, o espelho foi levado para uma das alas mais preservadas do prédio, onde Helena passou a trabalhar sozinha, catalogando detalhes da moldura e tirando fotografias. As outras restauradoras evitavam entrar naquele cômodo. Diziam que o ar ali era estranho, abafado, e que os sons pareciam se distorcer. Helena, entretanto, se sentia atraída. À noite permanecia no salão mesmo depois que todos iam embora. Ficava observando o espelho à luz bruxuleante das lâmpadas de emergência, sentindo algo entre fascinação e repulsa. Certa madrugada, quando o vento soprava forte do lado de fora, ela ouviu um sussurro. Vinha do espelho. A princípio, acreditou ser o som do vento passando pelas frestas, mas o murmúrio repetiu-se, agora mais nítido, com um timbre suave e melancólico. Liberta-me. Helena afastou-se trêmula. O som parecia vir de dentro do vidro, não do ambiente. Tentou ignorar, dizendo a si mesma que era apenas exaustão. No entanto, naquela noite, sonhou com uma jovem vestida de branco, o rosto pálido, os olhos negros e profundos. A moça estava atrás do espelho, pressionando as mãos contra o vidro, como se pedisse ajuda. Os sonhos se repetiram, cada vez mais vívidos. A cada manhã, Helena acordava com a sensação de que algo a observava. Aos poucos começou a notar mudanças sutis no espelho, marcas de dedos do lado interno, pequenas rachaduras que desapareciam no dia seguinte, e um brilho azulado que surgia quando as luzes eram apagadas. Ao pesquisar os registros antigos do internato, Helena descobriu menções a uma aluna chamada Branca Weiss, admitida em 1908. A jovem era filha de um conde austríaco e, segundo as anotações do diário da diretora, fora internada por comportamentos imorais e obsessão pela própria beleza. Os relatos se tornavam mais perturbadores. Punições severas, isolamento, até que um dia Branca adoeceu misteriosamente. O corpo encontrado frio, os lábios arroxeados e o espelho de seu quarto coberto por um pano preto. A partir dessa descoberta, o espelho parecia reagir à presença de Helena. As lâmpadas piscavam quando ela se aproximava e o vidro exalava um frio cortante. Certas noites, o reflexo mostrava um quarto diferente, adornado com cortinas vermelhas e móveis de madeira escura, onde uma jovem chorava em silêncio. Aos poucos, Helena começou a sentir-se exaurida. O rosto empalideceu, os olhos afundaram, e ela passou a evitar o contato com os outros restauradores. Falava menos com voz rouca e parecia distraída, como se metade dela já não estivesse ali. Numa manhã, uma das colegas entrou na sala e encontrou o espelho coberto por uma fina camada de névoa por dentro, como se o vidro respirasse.
Helena estava diante dele, imóvel, os dedos tocando o reflexo. Quando a mulher a chamou, Helena apenas sorriu. O sorriso era frio, vazio. Naquela noite, Helena trancou-se sozinha no salão. O vento uivava lá fora, e o som parecia sussurrar o nome de Branca. Ela se aproximou do espelho, agora pulsante, e viu seu próprio reflexo mover-se com um atraso leve, como se houvesse outra consciência imitando seus gestos. Do vidro, a jovem de branco emergiu. Seu rosto era idêntico ao de Helena, mas os olhos eram completamente negros. A superfície do espelho começou a se liquefazer, transformando-se num véu espesso e translúcido. Helena sentiu um impulso irresistível de atravessá-lo. As vozes sussurravam seu nome, prometendo descanso, prometendo beleza eterna. Quando os colegas chegaram no dia seguinte, o salão estava vazio. O espelho permanecia lá, brilhante, reluzente, refletindo apenas a luz fria do amanhecer. Nenhum sinal de Helena. Nenhum som. Anos depois do desaparecimento de Helena Brandt, o antigo internato nas montanhas de Lauenstein foi reformado e transformado em um hotel de luxo. Ninguém da nova administração sabia das histórias que assombravam aquelas paredes, ou fingiam não saber. Entre os móveis antigos restaurados, o espelho foi colocado no saguão principal, envolto em tapetes caros e candelabros modernos. O vidro, impecável, refletia a nova vida do prédio com brilho frio e perfeito. Os hóspedes o admiravam, mas evitavam ficar muito tempo diante dele. Havia algo de incômodo naquela moldura escura, na forma como o reflexo parecia ligeiramente atrasado, como se o espelho respirasse. Certa noite, uma hóspede chamada Clara Voigt, fotógrafa de arquitetura, decidiu registrar o local vazio. Ao passar diante do espelho, notou algo estranho na imagem capturada. Uma silhueta atrás do reflexo, uma mulher de vestido branco, o rosto voltado para o vidro. Achou que fosse uma falha de luz, mas ao revisar as fotos no computador, percebeu que a figura não estava em nenhuma outra superfície refletora, apenas naquele espelho. Na madrugada seguinte, Clara acordou com o som de batidas suaves, como unhas raspando o vidro. Seguiu o som até o saguão deserto. A lua entrava pelas janelas, projetando sombras azuladas no chão. O espelho estava ali, coberto por uma fina névoa do lado interno, como se alguém respirasse atrás dele. Ao se aproximar, viu o reflexo mover-se um instante depois de si mesma, sorrindo quando ela não sorria. Então a figura dentro do vidro começou a mudar. Os traços se tornaram pálidos, os olhos escureceram e um sorriso gelado se abriu. Era Helena. Clara tentou recuar, mas o chão pareceu ceder sob seus pés. O vidro pulsava, emitindo um brilho azulado que se espalhou pelo salão. As luzes piscaram e o ar ficou pesado, quase sólido. O reflexo estendeu a mão, e por um instante o vidro se tornou líquido, como uma superfície viva. Um som de respiração escapou do espelho, e Clara sentiu uma força puxá-la. Tentou gritar, mas sua voz morreu no ar. Em segundos, o silêncio voltou. Na manhã seguinte, os funcionários encontraram a câmera de Clara caída diante do espelho. Nenhum sinal da fotógrafa. Apenas uma nova imagem no reflexo. Agora, duas figuras pareciam observá-los do outro lado do vidro. Uma de branco, outra com roupas modernas. Ambas imóveis. Após o ocorrido, o hotel foi fechado temporariamente. O espelho foi retirado do saguão e trancado em um depósito no subsolo, envolto por panos pretos e crucifixos improvisados. Mas, nas noites mais frias, os seguranças relatavam ouvir vozes sussurrando o nome de Branca. Um deles jurou ter visto o pano deslizar sozinho e o vidro se mover como água, refletindo um corredor que não existia. Ninguém ousou tocar o espelho novamente. Meses depois, durante uma tempestade de neve, o hotel foi atingido por um blackout. Quando a energia voltou, os monitores de segurança mostraram uma imagem do depósito. O espelho estava sem cobertura, reluzindo em meio à escuridão. No vidro, refletia-se um quarto antigo, iluminado por velas, e diante dele, uma mulher penteava os cabelos lentamente, com um sorriso tranquilo. O rosto era o de Helena, mas o crachá pendurado em seu pescoço dizia outro nome: Clara Voigt. O reflexo piscou, e uma rachadura atravessou o vidro. Atrás do som do vento, um sussurro suave ecoou, quase um convite. Ainda há espaço para mais uma. O espelho voltou a silenciar, mas agora, sob o brilho frio das montanhas, seu reflexo parecia observar quem o olhasse por tempo demais. E quem o fizesse,
Dificilmente veria o próprio rosto novamente.